nessa terra, exatamente como Ele é no céu. Nós te damos graça em nome de Jesus, amém. Será que você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, o Senhor Jesus está aqui. Glória a Deus. Sem perder tempo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, o Senhor Jesus tem algo para entregar para o teu coração nessa noite, e eu não tenho muito tempo, então você vai ficar ligado naquilo que Deus vai falar para você nessa noite. Como eu já te falei, hoje é noite em que Deus está aumentando a tua expectativa de uma forma sobrenatural. E a partir desse capítulo de João 5, o Senhor tem algumas chaves para liberar sobre a sua vida. Quantos acharam João 5? Amém? Amém? Então acompanhe comigo essa leitura. A palavra do Senhor vai falar no livro de João, capítulo 5, passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, repita isso comigo, 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou curado e tomando um leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz. Glória a Deus pela palavra dele, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar com você a respeito de expectativa. Nós vivemos a nossa vida com a nossa expectativa em muitas coisas. Eu e você temos expectativas de ter uma casa, expectativas de fazer uma viagem dos sonhos, expectativas em um milagre, expectativas em chegar em algum lugar, em morar em determinado lugar. Mas enquanto eu lia essa história da cura de um paralítico, o Senhor me dava aqui algumas chaves sobre a nossa expectativa, e onde a nossa expectativa tem que estar voltada. Eu já liberei uma palavra sobre você nessa noite. Você vai sair daqui com a sua expectativa aumentada, mas você vai sair com a sua expectativa voltada para o lugar certo. A palavra vai falar, através dessa história desse paralítico, que ele já estava ali há 38 anos. Mas deixa eu te falar, muitas das vezes a nossa expectativa focada no lugar errado, ela limita muitas das coisas do que Deus pode fazer. Como assim, pastor? Quando a sua expectativa está em coisas, você está limitando aquilo que o Senhor pode fazer. Mas quando a minha e a sua expectativa está voltada naquilo que Deus é, você abre um leque infinito daquilo que Deus pode fazer. Quem está comigo? Aquele homem estava ali 38 anos, e existia algumas expectativas e que estavam frustrando aquele homem. E nós vamos falar sobre 3 nessa noite. Nós vamos falar sobre a expectativa do tempo,
a expectativa das circunstâncias e a expectativa dos achismos. Calma, eu vou te explicar. Quando a minha e a sua expectativa não está focada em Deus, como eu já falei, nós limitamos o que Ele pode fazer. A história desse homem fala que ele estava há 38 anos esperando pelo seu milagre. É tempo, é uma vida. 38 anos que jazia de uma doença, 38 anos que ele estava ali esperando. Mas deixa eu te falar, a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro 3:8 fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que eu quero te explicar, aquele homem estava com uma expectativa de ser curado há 38 anos, mas ele esqueceu de focar a expectativa dele em Deus, que para Deus um dia é como um ano e 1000 anos como um dia. Calma que eu vou te explicar. Aquele homem tinha passado 38 anos com expectativa de ser curado, mas a palavra do Senhor fala que o tempo dele é perfeito. No livro de Eclesiastes, o 3, versículo 1 fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando nossa expectativa está focada no tempo, nós limitamos o Deus do tempo. Como assim, pastor? Quando eu e você está olhando para o tempo e para o quanto você está esperando, quanto tempo você espera, o quanto tempo você ora, você está deixando de olhar para o Deus que é dono do tempo, e naquele momento, hoje ou daqui a algumas horas, Ele pode liberar a tua promessa. O que eu quero te dizer com isso? Para de ficar com expectativa no tempo e começa a focar a tua expectativa no Deus do tempo. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 6:2 diz assim: pois Ele diz: e eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que é que Paulo estava dizendo aos coríntios naquele momento? Ele estava dizendo que quando eu e você foca no dono do tempo, nós começamos a aumentar a nossa expectativa, não quanto tempo está demorando, mas qual o tempo favorável em que Deus vai realizar aquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Ele é dono do tempo, Ele tem um tempo favorável. O nosso tempo é limitado, mas o nosso Deus está no tempo Kairos. Deixa eu te dizer, você e eu se movemos no tempo Cronos, 24 horas, 1 ano, 12 meses, 365 dias. Mas deixa eu te falar, o Deus a qual você serve, Ele se move no tempo Kairos. Para Ele 1 ano é como se fosse um dia. Para Ele não importa quantos anos passam, se a sua expectativa estiver focada nesse Deus que tem um controle sobre o tempo, Ele está te dizendo: eu estou aumentando a tua expectativa, porque o meu tempo é diferente do seu, a minha hora é diferente da sua, quando eu vou fazer é diferente de quando você está pensando, o meu tempo é favorável. O que eu quero te dizer com isso? Deus, Ele não se atrasa e nem se adianta, Ele age no tempo perfeito. Como Paulo diz aos coríntios, o tempo favorável do Senhor. Aquele homem estava focado 38 anos no milagre. A expectativa dele era 38 anos. Imagine uma pessoa todos os dias acordar com expectativa de ser curada. E ele estava ali, porque ele estava com aquela expectativa que um dia ele ia conseguir. Já tinha se passado 38 anos. E é assim na minha e na tua vida. Para de focar no tempo que passou, ou em quanto tempo você está esperando, e começa a focar no Deus que é dono do tempo, no Deus que é dono de tudo, no Deus que está no controle de toda a situação. Aumenta a tua expectativa não no tempo, mas no Deus do tempo. Aleluia. E o segundo é as circunstâncias. Através da história desse homem, a Bíblia é clara em falar que naquele tanque jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
A circunstância é outra coisa que eu e você foca muito. Mas deixa eu te explicar, hoje o Senhor está mudando o foco das circunstâncias e aumentando a tua expectativa em outra coisa, aleluia. Aquele homem estava num tanque, e a circunstância que ele vivia e que ele focava, a expectativa dele, era um tanque onde havia uma multidão de enfermos. Mas a nossa perspectiva de circunstâncias, ela é totalmente diferente da de Deus. Deixa eu te falar. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como assim? As circunstâncias que para mim e para você parece que é empecilho, para Deus é favorável para trabalhar, quando a minha e a sua expectativa não estão nas circunstâncias, mas está em Deus. Se Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as minhas expectativas não estão nas circunstâncias, mas no Deus que tem o controle sobre todas as circunstâncias. Paulo estava ensinando ao povo. Pega essa chave no livro de 2 Coríntios. Paulo também falou aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto? Paulo estava encorajando eles diante de uma perseguição. A igreja estava sobre uma circunstância de perseguição, e Paulo estava dizendo assim: ó meus irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo estava dizendo a eles assim, ó: as circunstâncias não são nada. Aumente a sua expectativa no meio das circunstâncias, porque em 2 Coríntios fala leve e momentânea tribulação, mas que produz o que? Um peso poderoso de glória. O que eu quero te dizer com isso? Essas circunstâncias não é para te parar, é Deus te dizendo que essas circunstâncias estão produzindo em você um peso enorme de glória, e a sua vida ela vai ser usada como testemunho vivo. Momentânea tribulação, mas que produz o que? Um peso eterno de glória muito excelente. O que Paulo estava dizendo? Não, a tribulação ela não é inútil. A tribulação não é inútil. A tribulação serve para que Deus produza em nós uma glória muito excelente. A tribulação ela não é inútil, mas quem passa por ela é forjado. O seu caráter, as circunstâncias não são inúteis, é fortalecida a sua fé. O que eu quero te dizer? Não olhe para o peso das circunstâncias, olhe para o peso da glória que virá a partir dessas circunstâncias. Tem gente aqui que está vivendo circunstâncias que nem imagina que será usado para alcançar outras vidas. Ei, deixa eu te dizer, essas circunstâncias, o peso que essas circunstâncias vai gerar, meu irmão, você não tem noção. Mas eu e você criamos a nossa perspectiva nas circunstâncias e esquecemos o que Deus está fazendo em nós e através de nós naquela circunstância. Aquele homem, ele focou na circunstância de estar à beira de um tanque, onde o seu milagre estava próximo, mas estava uma multidão, era circunstâncias, era problema, era tribulação, ele não conseguia chegar a tempo. Aumenta a sua expectativa. O Senhor vai usar essas circunstâncias para gerar em você peso eterno de glória muito excelente, como diz a palavra em 2 Coríntios. Mas nós somos especialistas em focar nas coisas que estão acontecendo aos nossos olhos. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: comece a elevar a tua expectativa e entender o que eu estou fazendo contigo no meio do tempo e no meio das circunstâncias. E outra coisa que aquele homem viveu foi o achismo.
Era uma multidão, ele já estava há muito tempo com expectativa em ser curado, há 38 anos. Ele tinha uma dificuldade nos achismos, nas circunstâncias. E no achismo, o que é que ele achava? A palavra vai dizer que ele estava ali, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas vem comigo. O que é que o Senhor pergunta a esse paralítico? Ele perguntou se queria que colocasse ele na água. Jesus chega para o paralítico e pergunta a ele assim: você quer ser curado? Mas o que é que aquele paralítico estava enfrentando? A expectativa dele estava no achismo. Senhor, deixa eu te falar, não tem ninguém para me colocar no tanque. Eu acho que eu não consigo, porque ninguém me leva lá na hora oportuna. Eu acho que não dá. O achismo está destruindo a nossa fé de viver milagre. Deixa eu te dizer com muito carinho, meu irmão, não é o que você acha, mas é o que Deus vai fazer através da sua vida. Não é o que você quer, mas é a hora oportuna em que Deus vai fazer na sua vida. Para de achar e continua caminhando debaixo da obediência do Senhor. Eu e você achamos demais. O achismo tem bloqueado a nossa fé de viver milagres. E eu vou te dar um exemplo. A gente às vezes fala que para você... Eu vou dar um exemplo pessoal. Antes de eu começar a dirigir, eu já tinha comprado um coisinho assim para botar minha carta de condução no Brasil. E uma vez eu com a minha prima, ela completou a idade no mesmo tempo que eu, disse assim: não, eu vou comprar a minha, que daí quando eu tirar, ela fez assim: eu não sei nem se eu vou passar, eu nem acho que eu nem vou passar. Então o que é isso? O achismo impede eu e você de viver milagre. Você não foi chamado para viver se você acha, se você pensa. Você foi chamado para viver que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus vai fazer, onde Deus vai colocar o chão e você vai colocar o pé. Aí depois diz: não, mas eu não estou alcançando, Senhor, mas eu não... Meu irmão, para de achar. Então se Deus te deu uma promessa de uma casa, compra um chaveiro. Se Deus te deu a promessa de assinar um contrato, compra a caneta. Ei, se Deus te deu a promessa de viajar pelas nações, começa a estudar inglês. Deus está te dizendo: para de achar e começa a agir debaixo da minha visão. Jesus não pergunta ao paralítico: você quer que eu coloque você na água? Não, ele pergunta: você quer ser curado? Mas o achismo nos impede de viver milagre. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer com amor: não deixe que o seu achismo limite e supere a expectativa do Senhor que tem para fazer na tua vida. A palavra do Senhor no livro de Provérbios vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que é que Provérbios está dizendo? Para de viver com achismo. Eu acho, eu penso, eu vou fazer. Provérbios está dizendo assim: não confia. Para de achar que você consegue. Não confia em si mesmo. Olha o que Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no outro homem, que faz da carne morta o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas das vezes você não pode estar confiando em outro homem, mas você está confiando no seu próprio eu. Você está confiando na sua própria perspectiva, na sua própria força do seu braço. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou mudando a tua perspectiva e fazendo você olhar para que eu que posso fazer. Não é você, não é o seu entendimento, não é o seu achismo, não é o seu contato, não é não, meu filho. A tua confiança não tem que estar no teu próprio entendimento, nem no homem. A tua confiança tem que estar no Senhor, Deus que fez o céu e a terra.
Foram 38 anos esperando. Um tempo em que aquele homem se acostumou com a dor. Meu irmão, pega isso aqui e vê como é poderoso. A expectativa daquele homem estava focada em tantas coisas erradas, que ele, 38 anos, o tempo de ele se acostumar com aquela dor. E quantas vezes nós achamos que porque demorou, Deus não vai fazer? Mas quando você focar a sua expectativa no Deus que é dono do tempo, meu irmão, Deus não esqueceu de você. O tempo ele não cancela a promessa, escute isso. O tempo ele não cancela aquilo que ele tem para fazer na sua vida. O outro ponto, ele acreditou que só existia aquela maneira de ele alcançar o milagre. Na visão daquele homem, a circunstância do tanque era a única opção que ele tinha de alcançar aquele milagre. Como assim? O tanque, na visão e na expectativa daquele homem, era a única forma que ele via. Enquanto de nós, a nossa perspectiva, a nossa visão está focada em o que a gente acha que é só aquilo que vai resolver. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer, Ele não precisa de métodos, Ele não precisa de tanque, Ele é a salvação, Ele é a cura, Ele é a restauração. Ele não precisa da minha e da tua mente limitada, Ele transcende o nosso entendimento, Ele é Deus. Não limite Deus em uma fórmula. Deixa eu te falar, o nosso Deus ele é criativo. Ele não faz da fórmula que você espera. Porque existem muitos cristãos frustrados, porque na vida dele ele formulou uma fórmula. Deus vai fazer assim, eu vou andar assim, aqui eu vou fazer isso. Mas deixa eu te falar, o povo de Deus foi chamado para andar por fé e não por fórmula. Deus não precisa que você diga a Ele como vai ser. Ele precisa que você se coloque na posição de dizer, como for de ser, eu estou aqui, Senhor, caminhando, crendo, aleluia. Ele começa a olhar só para meios humanos. O paralítico dizia, não tem ninguém que me coloque no tanque. Ele limitou a expectativa às pessoas. Mas Deus é tão bom que o milagre vem através de Jesus. Mas deixa eu te falar isso, para de limitar a sua expectativa em pessoas. Você vai se frustrar. Coloque a sua expectativa em Jesus, que você não se frustra. Para de colocar a sua expectativa em pessoas, meu irmão. Pode colocar sua expectativa no médico, no método, no dinheiro, no banco. Você pode se frustrar, mas se você estiver com a sua expectativa naquele que pode todas as coisas, você não se frustra. Sabe por quê? Porque a palavra me garante isso. Mas há aqui uma chave que eu quero te entregar nessa noite. Jesus chega para aquele homem e ele pergunta aqui, você quer ser curado? E eu fui para a conjugação do verbo. Você quer ser curado? Em algumas versões fala queres, do verbo querer. E o tempo desse verbo, ele está no presente, no molde indicativo. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus não pergunta a ele se ele quer ser colocado no tanque. Jesus não pergunta a ele se ele quer ser curado amanhã. Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? Mas a expectativa daquele homem estava tão focada em homens, que precisava de homens para colocar ele lá no momento em que as águas estavam agitadas, que ele responde, Senhor, não tem ninguém. E eu e você, nós somos especialistas em externalizar a nossa expectativa baseado na situação em que estamos vivendo. Como assim? Quando eu e você está vivendo uma situação, por exemplo, de falta de recurso, está apertado, sempre você que vier uma situação, você vai externalizar aquilo. Você vai dizer, se aparecer alguma coisa, por exemplo, você está ali assistindo televisão e aparece alguma coisa talvez que você queria,
mas você está passando por um momento difícil financeiro, você vai externalizar, você vai dizer assim: mas eu não tenho dinheiro agora. Porque eu e você, nós somos especialistas em internalizar e externalizar as situações que estamos vivendo, e naquele homem não foi diferente. Quando Jesus fala no modo presente, você quer ser curado, ele externaliza a sua expectativa da situação que ele estava vivendo. Mas deixa eu te dizer, eu e você não somos para focar no momento, nós somos para focar naquilo que está sendo liberado da boca do Senhor Jesus. Então todas as vezes que o Senhor libera uma palavra, busque entender e discernir, para que você não fique limitando o que Deus pode fazer na sua vida. Como assim? Deus te trouxe aqui para eu te dizer: comece aumentando a sua expectativa, não só no resultado, mas no Deus que cuida do resultado. Aquele homem estava focado no resultado de ser colocado no tanque, e esqueceu de focar a expectativa no homem que estava liberando a palavra sobre ele. Deus está te dizendo: para de focar no resultado e foca naquele que garante o resultado. Foca naquele que garante o resultado. Aquele homem estava sem esperança, estava vivendo fadado à situação, a limitação que se repetia dia após dia. Mas como eu e você leu, naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E hoje é noite de encontro, nessa noite. Hoje é noite de encontro. Jesus libera uma palavra sobre ele. E como na história daquele homem, deixa eu te falar, Jesus ele não precisa de tanque. Ele não precisa que o anjo desça e agite as águas e movimente as águas. Como na vida daquele homem, ele só precisa liberar uma palavra. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer quantas palavras eu já liberei sobre a tua vida, mas a tua expectativa foi focada em outras coisas. Mas eu te trouxe aqui para te dizer: eu estou tornando a tua expectativa novamente para mim. Não no resultado, mas no Deus que garante o resultado. Através da vida desse homem, Deus mostra que, Jesus nos mostra que o foco não era o tempo, não era a ajuda de outros, não era o que ele pensava. Deus nos mostra, Jesus nos mostra que ele estava liberando uma palavra sobre aquele homem, no presente, não para amanhã, não para daqui a pouco. Agora você quer ser curado. E é muito poderoso, porque depois de ele falar tudo o que ele achava, Jesus libera uma palavra sobre ele e diz assim: levanta-te. Mas não só levanta-te, ele continua e fala: toma o teu leito e anda. Deixa eu te falar, é muito poderoso, porque Jesus não só libera o milagre que aquele paralítico estava precisando, mas ele também dá destino, direcionamento e decisão sobre a vida dele. Como assim? Quando Jesus olha para ele e fala assim: levanta-te. Foi uma palavra impossível para um paralítico, mas o impossível de Jesus gera movimento. Então Jesus poderia dizer assim também: está curado. Mas Jesus diz: levanta-te. Por quê? Porque o milagre de Jesus gera movimento. Então, a partir daquela palavra liberada, aquele paralítico, ele começa a se movimentar. E Jesus diz a ele: levanta-te. A expectativa em Deus começa a aumentar quando você se move a partir da palavra liberada, mesmo sem entender, mas se move. Esperando o sobrenatural, não o natural. O tanque representava o natural, mas Jesus representava o sobrenatural. O sobrenatural de Deus começa quando o natural chega ao limite. Na vida daquele homem, o natural tinha chegado ao limite, era muito tempo. Mas foi liberado uma palavra sobre ele: levanta-te, vamos, se movimenta. O milagre chegou, Jesus libera o milagre sobre ele. Mas não acaba com levanta-te, toma o teu leito.
O que era isso? Era Jesus dizendo a ele assim, ó, aquilo que era vergonha para você aqui durante 38 anos, eu estou mandando você tomar e vai virar agora testemunho do que eu fiz a partir aqui da sua vida. Toma o teu leito e anda. Ele carrega aquilo que era vergonha durante 38 anos. Começa a mostrar o poder do Senhor, o milagre que ele estava vivendo. Aumenta a tua expectativa. Deus vai transformar todas as tuas dores em testemunho. Ele libera a última palavra, anda. Caminha na nova missão, na nova visão. Um andar simboliza movimento, ação, progresso. Espiritualmente, ele não só tinha recebido uma cura, mas Jesus também tinha liberado sobre ele fé e propósito, direcionamento. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, meu irmão, é a plenitude dele. O que ele preparou não é só para alcançarmos certas coisas, mas para vivermos a plenitude daquilo que ele tem para as nossas vidas. E na vida desse homem não foi diferente. Não foi só levanta-te, mas o Senhor deu o milagre, o Senhor deu o testemunho e o Senhor deu a direção. Deixa eu te falar, nessa noite o Senhor tem para a tua vida milagre, o Senhor tem para a tua vida testemunho e o Senhor tem para a tua vida direção. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não sei há quanto tempo você tem esperado, mas o Senhor hoje está aumentando a tua expectativa e te diz: levanta-te, toma o teu leito e anda, porque eu ainda sou o mesmo e não mudo. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Ele tem direção para você, ele tem restauração. A sua expectativa vai voltar para o centro da vontade do Senhor Jesus. O tempo não vai te impedir, as circunstâncias não vão te parar, os achismos não vão te tirar do foco daquilo que é para você focar. E você vai começar a orar por aquilo que você já tinha esquecido, ou você tinha deixado de orar. Porque Deus tem restauração, Deus tem direção, Deus tem novo para derramar sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, comece a orar sobre isso. Pode uma mãe se esquecer do filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido. Bateram nele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e me mandou eu vim aqui só para lhe dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Ele não perdeu o controle, não. aleluia. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi
Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de todas as coisas. Pai, nós te entregamos todas as nossas expectativas no Senhor. Nós entregamos, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo, Espírito Santo de Deus, que nós achamos ou pensamos, porque nós queremos entregar e que a nossa expectativa esteja focada no Senhor Jesus. Que nós caminhemos aquilo que o Senhor quer. Que a nossa vida verdadeiramente seja aquilo que a Tua palavra diz. Que nós tenhamos aquilo que o Senhor diz que tenhamos. Pai, nós não queremos estar focados e com expectativas focadas em coisas que podem nos frustrar, mas nós queremos estar com as nossas expectativas do Senhor, que é dono de tudo e tem um controle de tudo. O Senhor que não perde o controle de nada e tudo está no controle das Tuas mãos. Porque a Tua palavra já nos lembra e já nos diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de Ti. Oh Espírito Santo, que a nossa expectativa esteja focada única e exclusivamente no Senhor. Nós entregamos, Senhor, e aumenta a nossa expectativa. Aumenta, Espírito Santo, cada dia mais, para que a gente foque naquilo que o Senhor é. Nessa noite eu não poderia deixar de dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você nunca pode continuar com os olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, e você nunca disse sim ao Senhor Jesus, mas Deus te trouxe aqui e liberou essa palavra sobre você, e Ele quer aumentar a sua expectativa. E você nunca teve a chance de confessá-lo como único e suficiente Salvador, mas nessa noite é noite de encontro. Essa noite é noite de você sair daqui de uma forma diferente e sair daqui aliançado com esse Deus que pode todas as coisas. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão sem nenhum constrangimento. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Ou também, se você já até teve a chance de confessar esse Deus como seu único e suficiente Salvador, mas você estava focado em outras coisas e você estava fora dos caminhos do Senhor, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te realinhar e te colocar de volta na expectativa daquilo que Ele pode fazer. Levante a sua mão também, nós queremos orar por você. Glória a Deus, já temos aqui uma pessoa. Glória a Deus, será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. O Senhor Jesus está aumentando a tua expectativa. Oh, a tua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. O Senhor não perdeu o controle, aleluia. Não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ao novo do Senhor. Vamos, igreja, erga suas mãos. Ore por essas pessoas que estão aqui na frente, que tomaram essa decisão. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra principados e potestades. É aqui pessoas que tomaram a decisão de reconhecer esse Deus único e exclusivo como seu Senhor e Salvador. Vamos, ore, aleluia. Pai, nós oramos, Senhor. Nós oramos por essas decisões. Nós oramos e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor volte a ser o centro de cada vida que tomou essa decisão hoje. Nós oramos pela casa, nós oramos pelo trabalho, nós oramos pela decisão. Pai, nós oramos, Espírito Santo de Deus, sobre a mente, sobre o corpo, sobre o coração. Oh, Espírito Santo, nós decretamos nessa noite a falência do inimigo sobre essas vidas. Nós decretamos, Espírito Santo de Deus, que o inimigo perdeu, porque o Teu Espírito Santo alcançou. O Teu Espírito Santo alcançou. Nós declaramos, Espírito Santo, pode entrar e fazer morada. Pode entrar e fazer morada, em nome de Jesus. Oh, eu não perdi o controle, não. Ore a Jesus. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de toda a situação. Eu queria que vocês que estão aqui na frente e toda a igreja repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, nessa noite
Eu escutei a tua palavra, e a tua palavra mudou minha forma de pensar, mudará minha forma de agir, mudará minha forma de caminhar. Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, me perdoa por atos, por obras ou por pensamentos, pecados que tenha te afastado de ti. Senhor Jesus, nessa noite eu volto para os teus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica aqui ainda. A palavra do Senhor diz que nesse momento há uma festa no céu, e a gente quer fazer festa aqui também na terra, apresentar a vocês uma família para vocês caminhar, amém? Vocês não estão sozinhos, tem aqui uma família. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão virar, amém? 1, 2, 3. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Glória a Deus. E como quem recebe, estenda as suas mãos. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por essa noite. Nós te damos graça pela tua palavra, por cada louvor entoado ao teu nome nessa noite. Nós te damos graça por cada alma que se rendeu ao Senhor. Nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, e continua elevando a nossa expectativa naquilo que o Senhor é. Pai, nós te agradecemos por essa semana, te agradecemos pelo mês de agosto que está a finalizar, mas nós cremos no mês poderoso de setembro. Nós cremos que em setembro vamos caminhar ainda mais em fé, rompendo cada dia em fé e ousadia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, Espírito Santo. Que seja uma continuação de semana abençoada, e que os cultos nos finais de semana sejam gloriosos. Que a tua presença seja cada vez mais manifesta no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vá com Deus. Esperamos você no próximo Culto Fé. Você de casa, Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Partilha essa palavra, partilha esse culto, para que o Senhor Jesus alcance mais pessoas. E te esperamos aqui no próximo Culto Fé, hein?